Será mesmo que eu tenho talento para isso? Será mesmo que eu estou fazendo aquilo que eu precisava fazer? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou de fato cumprindo o que eu precisava cumprir? Ou será mesmo que eu tenho qualidade, conhecimento para fazer o que eu estou fazendo? Eu sei que muitas pessoas, e talvez você também, já passou por esse tipo de questionamento e pergunta. E eu queria muito ajudar nesse vídeo você a entender e clarificar justamente o que está acontecendo com você. É muito natural, né, que haja confusão em nossa cabeça, em nossa mente, de vários conceitos que a gente aprende ao longo da vida. Eu sempre tenho batido muito nessa tecla, porque, querendo ou não, a gente é uma soma de fatores que influenciaram a nossa vida, de questionamentos, de influências que nós tivemos. Seja de criação, seja na igreja, seja no bate-papo que nós temos entre amigos também. E o que eu percebo sobre isso é porque nós, querendo ou não, hoje nós estamos numa geração muito mais imediatista do que antes. É comum hoje, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente querer a resposta na hora. Imagina antes os namorados que tinham relacionamento de estado para estado, onde só se comunicavam com cartas. Você mandava uma carta, demorava, sei lá, 15, 20 dias para chegar em outro país, até que a carta voltasse de novo. Olha só, olha o tempo que gastava para isso. A gente queria conversar com alguém, tinha que de fato sair de casa, pegar a bicicletinha, atravessar o setor para encontrar um amigo. Hoje a gente fica impaciente simplesmente por mandar uma mensagem e a pessoa não responder em 20 segundos, 30 segundos. Eu queria contar para vocês algumas histórias particulares também, que eu acho que é bom vocês entenderem esse contexto, né? Eu me lembro de algumas histórias que me marcaram muito nesse sentido. Eu estava tocando numa banda, né, da igreja, e é assim que eu comecei de fato a sentar, pegar a guitarra e falar, poxa, eu vou treinar agora todos os dias, 3 horas por dia. Eu vou entrar nisso aqui porque eu vou cumprir, vou ser diligente, vou ser excelente ali na minha função e vou fazer esse trem acontecer. E foi muito interessante porque eu comecei a treinar, comecei a pegar aula novamente de guitarra e eu tive uma curva muito rápida. Sabe, naqueles primeiros dias assim eu falava, poxa, o Otávio tá evoluindo, tô fazendo o solo mais rápido, tô praticando mais rápido. Só que aí passou um mês e meio, 2 meses mais ou menos, eu percebi que eu tava meio que parado. Era como se eu estivesse tendo aula, praticar todos os dias, mas eu não conseguia ver a minha curva de crescimento. Eu não conseguia medir mais que eu estava tendo resultado. Era como se aquilo que eu estivesse fazendo não estava mais claramente... sabe, quando você percebe assim, poxa, parece que não sei se tá bom ou tá ruim. E eu comecei a ficar muito frustrado com isso. Eu chegava nos ensaios, via os outros meninos tocando guitarra, tocando outros instrumentos, e falava, poxa, esse cara toca demais. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Será que realmente eu tenho capacidade ou não? E foi tão interessante porque logo em seguida, passaram alguns dias, um outro colega me chamou para poder fazer parte de um projeto, né? Tocar num evento aí, de forma esporádica, né? Era só um evento, e me chamou para tocar com ele. E foi tão interessante porque quando eu cheguei lá para tocar, e ele passou uma música para tirar e começou a passar alguns desafios que a gente tinha que fazer lá na hora, eu consegui resolver todos os desafios. Eu fiz desafios tão bem que as pessoas que estavam na equipe, as pessoas que estavam em minha volta, ficaram surpresas. Falaram, poxa, Vinícius, você toca muito, como assim? Onde você aprendeu tudo isso? E eu pegava um solo lá, peguei um solo de última hora também, comecei a fazer ele de forma totalmente normal, assim, sem errar nada. E eles ficaram impressionados com isso. E por que eu tô falando isso pra você? Porque muitas vezes a gente, nessa crescente, a gente começa a não perceber o que está acontecendo realmente em nossa volta. E mais ainda, o que está acontecendo internamente dentro de nós, que está sendo moldado algo. Existem curvas de crescimento, existem curvas de aprendizado de diversos níveis. Não é porque que você hoje vende muito bem que se você tornar um gerente, você vai ser um ótimo gerente. Porque vai entrar outras variáveis que vão influenciar na sua vida para que você tenha que aprender. Não é porque antes você estava na CLT, por exemplo, vendendo, sei lá, consertando pneu de carro, né? E agora você abriu uma mecânica que você também vai performar muito bem. Existe um processo disso. Talvez nesse início, assim que você abrir esse empreendimento seu, você vai falar, poxa, teve uma curva. Essa curva inicial de crescimento, ela é um pouco mais notável, porque você está com umas ações claras,
aqueles insights iniciais que você tinha, aquelas metas iniciais que você tinha, aqueles objetivos iniciais que você vai lá, começa a colocá-los em prática e, ok, passou para a próxima fase, e agora? Então você abriu a mecânica, pum, abri, começou, foi tudo certo, poxa, isso aqui é para mim. Passou 4 meses, você percebe que as contas começaram a aumentar. Você percebe que tem mais funcionário, você percebe que tem mais gastos, você percebe também que precisa ter mais lucro, aumentar o Prolabore. E aí? Qual que é o próximo passo, né? Poxa, agora tem que desenvolver uma outra capacidade de como que eu vou gerenciar esse time melhor, para os clientes sempre voltarem aqui. Como que eu vou também captar novos clientes. Nossa, eu preciso melhorar o nome da minha empresa, que nem tem nome ainda. Eu preciso estar no Google, preciso colocar meu produto no Google. Ou seja, você percebe que existem mais outras áreas que vão influenciar nesse seu desenvolvimento. E é natural que muitas vezes você não esteja vendo, mas sabe de uma coisa, algo está acontecendo dentro de você. Eu lembro também que quando eu comecei a abrir, né, a jantinha nossa na feira, para quem não sabe o que é jantinha de alguns estados, eu sei que as pessoas às vezes não conhecem isso, mas jantinha é aquele espetinho com arroz, feijão tropeiro, mandioca, que a gente vende aí na feira, né, à noite. E quando eu comecei a montar aquilo, né, eu encarei aquilo como um negócio, sabe? Eu encarava como negócio, comecei a entender daquilo, comecei a pesquisar novas formas de novos fornecedores, comecei a gerenciar time, comecei a fazer um processo real de um negócio mesmo, que aquilo para mim é um negócio também, né? E eu comecei a desenvolver isso. E ali passou 6 meses, quase 1 ano, e eu percebi que eu tinha meio que estagnado, aparentemente falando. Era como se eu olhasse e falasse, poxa, e agora? Agora eu preciso... Parece que eu... Não sei. Será que eu realmente tem algo para eu fazer aqui? Será que eu vou largar isso aqui? Será que eu vou arrumar outro emprego? Eu tava achando que tava assim, com um momento de estagnação. Sabe aquela questão de fato também? Às vezes é o que você tá passando. De não saber realmente se você tá fazendo o que tá fazendo. E foi muito interessante que quando eu começo a perceber esses sinais, eu começo a me colocar à prova de algumas situações para de fato entender o que está acontecendo comigo. E eu entrei na pós, né, na FGV, e foi tão interessante porque ali na pós da FGV eu cheguei assim, meio que acuadinho, sabe assim? Aquele menininho que, poxa, nossa, eu vou ser o único aqui que é inexperiente, todo mundo da FGV aqui deve ser casca grossa mesmo, ter muitas empresas de milhões, aquele negócio todo. E foi tão interessante que quando eu comecei a sentar e conversar com as pessoas, eu percebi o quanto que eu sabia e o quanto de fato eu tinha crescido que eu não tinha percebido. Claro que todos eles também nas suas áreas, nas suas funções também sabiam muito, tá, gente? Mas assim, foi interessante porque eu percebia que eu dominava muita coisa. E esse domínio só foi possível por causa desse momento que eu passei. E foi legal porque ali também eu pude identificar as minhas falhas que eu estava tendo e como eu poderia aprender daquele pessoal, daquela equipe, para crescer ainda mais. E aí a gente precisa entrar em 2 coisas que às vezes a gente confunde muito. A gente muitas vezes confunde o otimismo que nós temos para algo com fé. A fé e otimismo são 2 coisas diferentes, e é por isso que você precisa entender. A fé bíblica, ela está ligada, muito claro, àquilo que tem um embasamento realmente. É algo muito claro que realmente Deus te falou para fazer, ou algo que de fato a Bíblia te dá embasamento para isso. E aí quando você tem isso, você precisa entender que existe também um processo para que isso se construa. A fé é a certeza. Então tudo aquilo que Deus te falou, tudo aquilo que está na Bíblia, você pode ter certeza que aquilo vai acontecer. A grande questão é que nós, muitas vezes, não entendemos os processos e queremos do nosso jeito, da nossa hora, do nosso tempo. Então é muito comum, como eu falei no início do vídeo, como a gente está nessa geração imediatista, que a gente recebe uma palavra de Deus e a gente acredita que isso vai ser para agora. Quer ver uma coisa? Se eu te falar que você tem palavras de Deus, que elas nunca irão se cumprir com você vivo, você acreditaria nisso? Provavelmente você está ouvindo isso e fala, o quê? Eu recebi uma palavra profética que não vai se cumprir comigo? Como assim, Vinícius? Você está doido? Você percebe? E isso foi exatamente o que aconteceu com Abraão, você acredita? E com vários outros homens na Bíblia. Muitos receberam palavras da promessa, palavras de uma geração próspera, uma geração que ia ser grande e numerosa,
E eles não viram isso. Abraão, Isaac, Jacó. Algumas das pessoas receberam a palavra, lembra dentro do deserto ali, ó, que ficou preso no Egito, no cativeiro por 400 anos? Vários profetas profetizaram sobre aquele povo, olha, vocês irão sair do cativeiro, vocês vão ser libertos. E passou o pai, o vô, virou o bisavô, virou a quarta, quinta geração, para mais, né? 400 anos é muita geração, para de fato acontecer a promessa. Mas não é porque que você não viu aquilo acontecendo que de fato algo não está acontecendo. Muitas vezes a gente quer querer estruturar a nossos tempos, as nossas coisas, de acordo com o que Deus a gente quer forçar o nosso ser, nossa forma de pensar em Deus. Deus, tudo bem, você falou que eu vou ser grande, que eu vou talvez pregar no estádio, então tem que ser agora, em 1 ano, em 6 meses, 2 meses. Aí você começa um projeto novo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vê nada e você acha que também nada está acontecendo. Mas existe algo no mundo espiritual que está caminhando com você. Existe algo também no espiritual que está sendo formado em você. Existem coisas dentro de você que precisavam ser lapidadas antes, construídas antes, moldadas antes para você estar pronto a chegar lá. E como eu falei no início da minha história, quando eu estava tocando com essa equipe, o reflexo disso tudo que eu passei foi tocar num estádio, em um evento, numa conferência grande, para 50 mil pessoas. E você percebe que eu não estou falando isso só por falar. Mas agora vem o detalhe que eu estou dizendo para vocês. Sabe quando que eu recebi uma palavra que eu tocaria num estádio? E olha que eu nem sou tão apegado a esse tipo de palavra. Na verdade, eu corro desse tipo de palavra. Mas por que pareça, a pessoa falou muito, cara, eu tô vendo você pregando, tocando num estádio. Eu falei, poxa vida, mas eu nem quero ser músico pra valer, eu nem quero tocar esse trem a vida inteira. E por muito tempo eu achei até que aquilo tinha acabado, tinha se enganado, mas fiquei confiante. Falei, Deus, se sua palavra foi essa, eu acredito que um dia isso vai acontecer. Não sei como, não sei quando, como é que vai ser as circunstâncias, mas um dia isso vai acontecer. E eu recebi essa palavra, gente, com 13 anos de idade. 12 para 13. Olha o tempo. De 12 para 13, essa palavra só foi se cumprir quando eu tinha 25 para 26 anos. Caraca, 12, 13 anos para uma palavra se cumprir. E se eu quisesse, na época, forçado isso na minha cabeça, eu tinha ficado frustrado, porque naquela época de 12, 13 anos, a nossa bandinha acabou, depois a gente montou outra com 15, 16 e acabou também. Era a banda principal da igreja também e tinha acabado. Eu fiquei frustrado, falei, poxa, aí ó. E aí uns amigos nossos, inclusive, saíram da igreja, porque receberam outras palavras proféticas também, de que ia tocar alguma coisa, que ia fazer várias canções, várias músicas, e acharam que as pessoas estavam matando os projetos de Deus para a vida delas. Mas por quê? Porque a gente quer criar uma forma, um caminho daquilo. Então essa é a primeira diferenciação. Se você tem uma palavra de Deus, se você realmente tem uma clareza disso, descanse. Existe de fato, numa questão de fé, numa caminhada de fé, uma estrada de contradição. Você vai perceber questões da sua vida justamente para poder falar, poxa, e aí? Como é que está a sua fé? Por isso eu gosto muito de quando o Tiago fala isso, né? Sobre aprovações da fé. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você percebe até que no contexto ele está falando justamente de fé. É fé. Não é nem um contexto muito natural de crisezinha que a gente passa no dia a dia. É uma questão muito de fé. Olha a aprovação da sua fé de novo. Olha as circunstâncias em volta dizendo ao contrário daquilo que de fato você recebeu de palavra, daquilo que você sabe que é verdade. E aí nesse momento nós precisamos ser constantes e não desistir. Então esse é o primeiro grupo de pessoas. Se você recebeu palavra e está fazendo aquilo que de fato você acha que Deus te colocou. Por outro lado, existe também um processo natural nosso de crescimento, de carreira, de fazer alguns alvos e objetivos que nós temos. E aí para isso você se encaixa ao segundo perfil do outro exemplo que eu te dei, da feira. Provavelmente você não tem visto isso, mas sabe que você tem se desenvolvido. É como passar de fase mesmo num jogo de videogame. Você está ali aprendendo como passar, está aprendendo como jogar o jogo, está aprendendo coisas novas. E muitas vezes você desiste justamente no momento que você ia alcançar aquilo. É muito interessante isso. Você para no momento que você ia chegar a esse novo passar de fase, digamos assim.
Não sei se vocês sabem da história, mas o povo do Egito, quando Moisés tiraram eles ali e ficaram rodopiando no deserto, eles demoraram 40 anos ali. E por que pareça, não era de fato aquilo que eles tinham que passar, sabia? Eles não tinham que passar 40 anos, era pra ter chegado muito mais rápido. Mas por que eles não chegaram? Porque o povo reprovava de tempo em tempo. Aquele negócio, você tá ali, mais uma vez vendo o crescimento rápido, mas depois você para um pouco e fala, poxa, eu não tô vendo nada acontecendo. Mas existem outras facetas que você tem que começar a ir aprendendo, e isso vai desenvolvendo até chegar o momento certo. Então sabe de uma coisa, não é porque você tem um resultado de otimismo que você está esperando, que você não está crescendo. Não existe certeza de nada para isso, para esse outro lado aqui, esse outro grupo. Não existe essa certeza mais, a certeza é só do lado de cá. E essa certeza, o crescimento ele vai ser desconfortável. Essa certeza ela vai ser questionada. Nada absoluto. Pode acontecer pandemia igual está acontecendo aí, não sabe se vai voltar de novo. Pode acontecer outros fatores externos. Pode mudar o mercado inteiro, talvez você está no mercado digital e do nada é uma regulamentação e muda todo o digital. E você acaba parando de agir daquela forma. Pode ser que antes você estava postando na loja física, agora todo mundo está indo para o digital. Olha as mudanças acontecendo. E isso é completamente natural e você como empreendedor tem que saber se adaptar a tudo isso. Buscar soluções. E não se questionar, né? Por isso que eu gosto de fazer uma prática para aqui, que é, antes de mais nada, anotar o porquê que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então, por que você está montando esse empreendimento seu? Quais são as razões? Escreve no papel. O que eu vejo muito claro é essa mudança, sabe? As pessoas às vezes estão... vou dar esse exemplo que é muito clássico, tá? Hoje em dia. A pessoa está no CLT e fala, poxa, eu vou largar disso, não aguento mais CLT, não aguento mais aqui, eu vou empreender porque eu vou ter liberdade, eu vou ter que fazer A, B, C, D, eu vou conseguir alcançar meu sonho, meu objetivo, enfim. A pessoa vai para lá. Passa 6 meses, ela não vê esses resultados acontecendo da forma que ela queria. Ela achou que em 6 meses ia explodir, ganhar 20, 30, 40, 50 mil por mês, ela não vê isso acontecendo, ela desiste. E ela não entende, e ela começa a se questionar tanto que ela volta a querer questionar e a possibilidade volta, se argumentar, se perguntar, de voltar para a CLT. Poxa, nossa, eu acho que vou ter que voltar para a CLT mesmo, eu acho que eu me confundi. Só que se ela para olhar a anotação dela, ela vai ver que não, peraí, eu saí de lá por um motivo, vou continuar nisso aqui. Então, pessoal, é uma reflexão que eu vejo muito isso até hoje no digital, que nada é por acaso. Você vê esses grandes caras, esses grandes players do mercado, vários deles, eles passaram por vários anos de crescimento, de solidificação, de aprendizado que o levaram a estar onde eles estão. Nada é por acaso, nada foi sem querer. E para alguns também, gente, o processo ele pode ser 2 meses, 3 meses. Para outros, os processos podem ser 2 anos, 3 anos. É normal, depende muito de característica de onde você está entrando. Talvez essa pessoa que foi muito rápido no digital em 2 meses, ela vai ter muita dificuldade em como lidar no seu casamento. E você vai ter dificuldade no digital por um período e você vai ter muita facilidade no casamento, por exemplo. Então, olha, as variáveis. Então, eu quero te falar isso para um conselho que eu quero te dar no final desse vídeo. Não desista. Esse novo tempo que você está esperando, esse novo chegar, esse novo cumprir seus objetivos, suas metas, eles estão logo ali. Esse passar de fase está logo ali. Esse momento novo está logo ali. Basta você esperar, ter paciência, continuar no processo, continuar entendendo onde você está. Tenha tranquilidade que isso tudo vai chegar. Não queira medir, o computador me ajudando, não queira de fato determinar exatamente o momento. Confia, algo está acontecendo dentro de você. E daqui a pouco nós iremos chegar no final disso tudo e rir. De fato, rir, contar história, contar piada do momento que a gente passou e de como foi importante esse processo para de fato fazer que a gente seja mais amadurecido e mais... E de fato, o que aconteceu para a gente chegar nesses objetivos. Fechou? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, espero ter te ajudado. Manda mensagem para mim aí se isso te ajudou. Fechou? Até mais!